Eu tô gravando porque eu quero alertar outras mães, porque é muito dolorido. Pela segunda vez eu tô pegando meu filho no caixão, né? Esse é o depoimento de Thaís Moisés Cirino, de 25 anos, moradora do bairro Vale do Sol, em Campo Belo. Ela estaria completando 6 meses de gestação. Preocupada por ser a segunda gravidez, perdeu um bebê no ano de 2015, fez uma ultrassonografia e, constatado o problema, o colo do útero abre com o peso do bebê, foi para a Santa Casa e de lá transferida para Belo Horizonte. Chegou ao Hospital Sofia no dia 16 de setembro. Fizeram o parto 2 dias depois, mas a bebê sobreviveu somente 2 horas. Thaís garante que desde a primeira consulta na UBS no mês de abril de 2024, questionou acerca da sua primeira gravidez e levou o ultrassom realizado no ano de 2015 e se certificou se não seria pertinente encaminhá-la para pré-natal em centro especializado em gravidez de risco. Segundo ela, a resposta foi: uma gravidez não é igual a outra. Thaís, você é moradora aqui do Vale do Sol, está vivendo uma situação muito difícil, dolorosa. Eu queria saber de você, você está disposto aí a estar conversando com a gente, contando a sua história, a sua triste história, para servir de alerta. Você estava grávida, era gravidez de risco, e onde você começou a fazer o seu pré-natal? Meu nome é Thaís, eu tenho 25 anos, né? Eu já tive uma perda há 9 anos atrás, né? Uma gestação assim de risco. Porém, há 9 anos atrás não tinha como eu saber que eu tinha esse problema, porque eu já cheguei ganhando, iniciei o pré-natal tarde. Então, assim, já cheguei perdendo meu primeiro menino. Quando foi em abril desse ano agora, de 2024, eu descobri uma gestação, iniciei a fazer o pré-natal no postinho. E antes de eu descobrir essa gestação, eu já tinha feito uma consulta, né, com a enfermeira do posto, mostrando o primeiro ultrassom do meu primeiro menino, pra ver se não tinha algum problema quando eu engravidasse, né. Tá aqui o ultrassom, tá aqui a certidão de óbito. E ela me alertou que estava tudo bem, se caso ocorresse de um dia de eu engravidar, que ia ficar tudo bem, que nenhuma gestação era igual à outra. E quando eu descobri desse ano, eu realmente tornei a falar, né? Elas sabiam, elas estavam cientes do meu problema. Elas me tranquilizou, falou que estava tudo bem, que não ia voltar. Então eu iniciei o meu pré-natal com 1 mês e 2 semanas de gestação. E a gente foi, né? E estava tudo bem, fiz todos os ultrassons, todos os exames médicos que elas pediu, tá tudo aqui, tem todos guardados. E quando foi no meu último pré-natal, que foi no dia 4/9, a doutora falou pra mim que ia entrar em contato com a doutora Mayra, do Núcleo da Mulher, pra ver se a doutora Mayra, pra ver com ela se o problema que eu já tive não ia voltar, mas isso eu já tava com quase 6 meses de gestação, né? Então, assim, e a enfermeira já tinha me tranquilizado, né? Então, do nada, a médica do posto falou que tava tudo bem, né? E eles falaram que ia te retornar. Retornaram? Isso não. Aí ela disse que ia entrar em contato com a doutora Mayra e ia mandar me retornar se tivesse algum problema de novo, né? Aí ela pegou e não retornou. E quando foi na segunda-feira, dia 16 agora, eu fui fazer o ultrassom morfológico. Eu cheguei lá no moço pra fazer o ultrassom, ele me mandou direto pra maternidade, porque o meu colo do útero tava muito aberto, né? Então eu já fui direto pra maternidade do ultrassom, do Dr. Alexandre. E eu cheguei na maternidade, era a doutora Kelly que tava lá. Então a doutora Kelly falou pra mim que eu tinha que ter feito um procedimento que chama cerclagem, né? Que é feito até com 3 meses de gestação. E que ela poderia tentar fazer a cerclagem imediato. Aí a gente entrou pra sala de cirurgia, mas quando eles deram, né, a injeção, meu colo do útero dilatou mais. E não deu pra fazer porque ia furar a bolsa. Então eu pedi a elas uma oportunidade de ser transferida pra BH, pra poder tentar salvar o meu filho, porque lá E sem tem. contar que no começo, no PSF do seu bairro, você já havia alertado sobre a possibilidade de transferir para você para essa questão de uma especialidade de gestação de risco, Thaís? Sim, claro. No começo, quando eu descobri, né, porque eu tava com muito medo, mesmo que eu já tinha mostrado o ultrassom pra ela falou que tava tudo bem, eu tava com muito medo, eu pedi pra ser transferida pra lá, falei com a enfermeira do posto, né, falei, será que não tem como vocês me transferir? Ela falou, não, porque lá é só quem faz pré-natal, lá é só quem é gravidez de risco, né, então assim, elas não considerou a minha primeira perda como uma gravidez de risco, né, então elas não me transferiram.
E na Santa Casa, depois da avaliação da plantonista, da médica plantonista, chegou outra médica também. Isso. Aí a doutora Kelly tentou fazer a cerclagem, não deu certo. E nesse momento que eu tava internada lá, a doutora Mayra passou de plantão. E ela simplesmente pegou meu primeiro ultrassom e falou: Thaís, o problema que você teve hoje é o mesmo problema que você teve há 9 anos atrás. Em 2015, é o mesmo problema. Aí eu cheguei e comentei com ela e falei: doutora Mayra, mas a doutora do meu posto falou que te manda mensagem para saber se o problema não podia voltar. Ela falou: não, ela não me mandou mensagem. E médicos te disseram que esse procedimento de seclagem, ele tem que ser feito até 3 meses? Isso. Eu fiquei sabendo na maternidade de Campo Belo. Que, né, com a doutora Kelly, com a doutora Mayra, né, que me explicaram direitinho, tem que ser feito até 3 meses, né? Então, assim, elas não me alertaram e davam tempo de eu fazer porque eu descobri a minha gestação com 1 mês. Elas não alertaram, você se refere ao posto Isso, de saúde. Isso, ao posto de saúde. Elas não me alertaram, né? E dava tempo de eu fazer pelo tempo que eu descobri a minha gestação, né? Porque se tivesse descobrido... O que acontece? O seu útero não consegue segurar o peso, à medida que o bebê vai crescendo, o seu útero não consegue segurar. Não, aí tem que fazer esse procedimento. Aí tem que fazer. Eu não tenho problema nenhum com engravidar, né? E nem em segurar, não, e nem em segurar, é só a questão da cerclagem que tem que ser feita. Então, assim, toda gestação tem que ser feita. Então, da primeira vez, como eu alertei pra vocês aqui, não tinha como eu saber, porque eu não cheguei a fazer muito pré-natal, parece que eu fiz um só, porque eu descobri minha gestação tarde. Mas dessa vez dava tempo de fazer, né? Então, a doutora Mayra viu certinho lá na maternidade, no meu ultrassom, falou pra mim que era o mesmo problema. E eles conseguiram uma vaga pra me ser transferida, né? Pra BH, pro Hospital Sofia. Então, eu fui transferida na terça-feira pro Hospital Sofia, em BH. E chegaram terça-feira de 16 de setembro. 16 de setembro. Chegaram lá, eles não podiam me aplicar os remédios, porque eu tava com 23 semanas de gestação, então era muito cedo, era só a partir de 24 semanas. Isso na terça-feira. Quando foi na quarta-feira, já passou outra equipe médica e falou que o peso do meu bebê tava muito bem, tava, né? Tava considerado bom. Tava considerado bom, que eles iam tentar entrar com recurso, né? Então eu comecei a tomar as medicações para segurar ele, porque eu tinha muita esperança dele sair bem de lá, porque lá tem UTI neonatal, então assim, em comparação com Campo Belo, lá tem recurso, né? Depois da mão de Deus, lá tem recurso. Então eu comecei a entrar com a medicação, e quando foi na sexta-feira, às 5 e pouquinho da tarde, eu ganhei ele. Ganhei ele parto normal, né? Ele nasceu vivo, e eles entubaram, mas ele não resistiu, né? Porque 23 semanas é prematuro extremo, né? Muito extremo, muito pequenininho. Apesar que a gente olha assim, na foto, ele já tava bem grandinho, assim, mais ou menos. Mas ele era prematuro extremo, né? Principalmente o pulmão, né? Que é o último órgão a se formar. Eles foram acompanhando, o coraçãozinho tava tudo bem, tava batendo durante o parto, né? Lá, assim, lá tem muito recurso, porque a gente já ganha, já tem muito médico dentro da sala, pediatra. Então, assim, é por esse motivo que ele faleceu, né? Não é? Thaís, diante de todo esse histórico, como você se sente? Você acredita que tenha ocorrido aí alguma negligência? Sim, com certeza, né? Porque eu falo assim, se eu tivesse descobrido a minha gestação tarde, mesmo assim, né, pelo histórico que eu tenho, então assim, elas poderiam ter me transferido, né? Elas tinham que ter feito mais por mim. Elas sabiam do meu histórico. Pior que elas sabiam de tudo, da minha perca. Eu expliquei, eu tenho exame, eu tenho tudo aqui comprovando. E assim, elas simplesmente não consideraram a minha primeira perda como uma gravidez de risco, né? Então, assim, dava pra me ter salvado meu filho a tempo. Dava pra ter salvado pelo tempo que eu descobri de gestação. Dava pra me ter salvado ele. Infelizmente, não foi feito nada por mim, né? Então, assim, eu tô gravando porque eu quero alertar outras mães, porque é muito dolorido. Pela segunda vez, eu tô pegando meu filho no caixão, né? Eu tô enterrando pela segunda vez, assim, não é fácil, não tem mais lágrimas pra chorar, né? Não é fácil falar, porque eu tô doendo muito, né? Não passa, parece que cada hora que passa fica pior. E, assim, eu fiz o que eu pude fazer pra salvar o meu filho, mas ainda parece ser pouco, porque pra elas vai ficar como se fosse normal, né? E outras pessoas podem sofrer o que eu tô sofrendo, então, assim, eu quero alertar pra não acontecer isso com outras mães, porque agora no meu caso é só Deus pra dar o conforto, né? E o tempo passar e mesmo assim não cura, né? Então foi totalmente negligência médica delas, sim, foram porque elas estavam cientes de tudo. E como você disse, alertar para que outras mães que tenham a mesma experiência que você procurem, né? Outros meios e para evitar. Eu sinto muito a sua perda. Você sabe que quando uma mãe perde um filho, todas nós em solidariedade também nos sentimos, né? Em luto por vocês.
força, que você consiga se recuperar. Em nota, a enfermeira da unidade básica do Jardim América, em Campo Belo, Mayra Iris Maia Ferreira, relatou o ocorrido e, segundo ela, está tudo registrado. Kelly Cristina para o Diário Campo Belo. Kelly Cristina para o Diário Campo Belo.